Deputado Valmir Assunção zomba de Nicolas Ferreira e toma resposta do ANOA. Provocação inesperada era uma quarta-feira aparentemente comum na Câmara dos Deputados. A sala da Comissão de Direitos Humanos estava lotada, com jornalistas espremidos nos cantos e as galerias ocupadas por cidadãos atentos. O tema em pauta era uma proposta sobre liberdade de expressão nas redes sociais, um assunto que, por si só, já prometia intensos debates. Nicolas Ferreira, o jovem deputado cujos vídeos frequentemente ultrapassavam milhões de visualizações, organizava seus documentos na mesa quando o burburinho na sala diminuiu subitamente. Valmir Assunção, parlamentar veterano conhecido por seu temperamento forte e posições contundentes, havia solicitado a palavra fora da ordem prevista. Senhor presidente, peço licença para uma questão de ordem, disse Valmir, sua voz ressoando pelos microfones. Havia algo em seu tom, uma mistura de ironia e indignação, que fez todos os presentes prestarem atenção imediata. Até mesmo os assessores que normalmente circulavam pela sala pararam para observar. O presidente da comissão, ligeiramente surpreso com a interrupção, concedeu a palavra. O deputado Valmir Assunção tem 2 minutos para sua questão de ordem. Valmir ajustou seu terno, olhou diretamente para as câmeras que transmitiam a sessão ao vivo e começou o que seria um dos momentos mais tensos do ano legislativo. Senhor presidente, venho expressar minha profunda preocupação com o rumo desta comissão. Fez uma pausa estratégica, seus olhos agora fixos em Nicolas Ferreira. Estamos aqui para discutir temas sérios que afetam diretamente a vida dos brasileiros. No entanto, alguns colegas parlamentares parecem confundir este recinto com um estúdio de gravação para conteúdo de internet. Um murmúrio percorreu a sala. A indireta era clara. Nicolas, conhecido por sua habilidade em comunicação digital e seu amplo alcance nas redes sociais, continuou tomando notas, aparentemente impassível diante da provocação. Vejam, por exemplo, continuou Valmir agora tirando de sua pasta um tablet, o que encontrei ontem nas redes sociais. Virou a tela para que todos pudessem ver. Era uma montagem de vídeos de Nicolas Ferreira discutindo projetos de lei em seu canal pessoal. Enquanto alguns de nós estamos concentrados em construir políticas públicas consistentes, outros estão preocupados com thumbnails chamativas e frases de efeito. O presidente da comissão moveu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Deputado Valmir, peço que se atenha à questão de ordem. Esta é precisamente minha questão de ordem, senhor presidente, respondeu Valmir, sua voz elevando-se. Estamos permitindo que a política brasileira se transforme em um reality show. Os verdadeiros debates estão sendo substituídos por performances digitais, e parlamentares como o deputado Nicolas parecem mais interessados em viralizar do que em legislar. As câmeras capturaram Nicolas Ferreira levantando o olhar de suas anotações pela primeira vez. Seu rosto, normalmente expressivo, mantinha uma serenidade desconcertante diante do ataque direto. Aqueles que o conheciam sabiam. Aquela calma aparente era o prenúncio de algo significativo. A tensão aumenta. Para concluir, senhor presidente, continuou Valmir Assunção, aproveitando o silêncio momentâneo na sala. Solicito que esta comissão discuta formas de garantir que o trabalho parlamentar seja levado a sério. Não podemos permitir que a Câmara dos Deputados se transforme em um palco para influenciadores digitais disfarçados de legisladores. Um burburinho percorreu novamente a sala. Alguns deputados aliados de Valmir acenavam positivamente, enquanto outros demonstravam desconforto com o tom pessoal do ataque. Nas galerias, apoiadores de ambos os lados começavam a manifestar-se, obrigando o presidente a bater o martelo repetidamente. Ordem! Manteremos o decoro nesta sala, exclamou o presidente, antes de virar-se para Nicolas. Deputado Nicolas Ferreira, como o senhor foi diretamente mencionado, tem direito à resposta. 2 minutos. Nicolas ajustou calmamente seu microfone. O silêncio que se seguiu continha uma qualidade rara nas sessões parlamentares, uma expectativa genuína. Todos apoiadores e opositores
queriam ver como o jovem deputado responderia a uma provocação tão direta e pública. Agradeço, senhor presidente, começou Nicholas, sua voz tranquila contrastando com a tensão do ambiente. E agradeço também ao nobre deputado Valmir Assunção por trazer à tona um tema tão relevante para a nossa democracia: a comunicação entre parlamentares e cidadãos. Não havia sarcasmo em sua voz, o que surpreendeu muitos dos presentes. Valmir Assunção, que esperava uma resposta inflamada, típica de embates ideológicos acalorados, franziu o senho, ligeiramente desconcertado. O nobre colega mencionou minha atividade nas redes sociais. Nicholas fez uma pausa, olhando diretamente para Valmir. E tem razão em uma coisa. De fato, utilizo todas as ferramentas de comunicação disponíveis para dialogar com aqueles que me elegeram e com todos os brasileiros interessados no trabalho desta casa. Valmir sorriu, interpretando aquelas palavras iniciais como um sinal de fraqueza ou concessão. Mal sabia ele que Nicholas estava apenas construindo o alicerce para o que viria a seguir. A virada inesperada. No entanto, continuou Nicholas, agora com uma entonação mais firme, enquanto retirava um dispositivo de sua pasta. Talvez estejamos diante de uma incompreensão fundamental sobre o papel da comunicação na democracia contemporânea. Nicholas conectou o dispositivo ao sistema audiovisual da sala de comissões. Para surpresa geral, em vez de vídeos de suas redes sociais, surgiu na tela uma apresentação sóbria e profissional intitulada Comunicação Parlamentar e Engajamento Democrático, Análise Comparativa 2020-2024. O que vem aqui, caros colegas, são dados oficiais da Secretaria de Comunicação da Câmara, explicou Nicholas avançando para o primeiro slide. Este gráfico mostra o alcance médio das comunicações oficiais desta casa nos últimos 4 anos. Os números eram impressionantes por sua mediocridade. A média de visualizações dos canais oficiais da Câmara era baixíssima considerando a população brasileira. Agora, observem este segundo gráfico, continuou, avançando na apresentação. Aqui vemos o engajamento cidadão em plataformas alternativas, onde parlamentares compartilham informações sobre projetos de lei e debates legislativos. O contraste era gritante. Enquanto os canais oficiais alcançavam, em média, algumas dezenas de milhares de pessoas, as discussões políticas em plataformas digitais atingiam milhões. Valmir Assunção, visivelmente desconfortável com o rumo da resposta, tentou interromper. Questão de ordem, presidente. O deputado está desviando do tema. Estou precisamente no centro do tema, nobre colega, respondeu Nicholas, sem perder a compostura. O senhor questionou minha metodologia de comunicação com a sociedade. Estou apresentando dados concretos que fundamentam minhas escolhas. O presidente da comissão, após breve reflexão, concordou. O deputado Nicholas tem razão. Continue. Por favor. Nicholas avançou para o terceiro slide, que mostrava algo surpreendente. Uma análise detalhada do engajamento cidadão nos projetos de lei apresentados por diferentes parlamentares. Este gráfico, senhoras e senhores, talvez seja o mais revelador, explicou, apontando para as barras coloridas. Ele mostra a correlação entre a comunicação transparente de um parlamentar com seus eleitores e o número de contribuições substantivas que recebe da sociedade civil para aprimorar seus projetos. Os dados eram contundentes. Parlamentares que mantinham comunicação direta e constante com a sociedade através de canais alternativos recebiam, em média, 340% mais sugestões qualificadas para seus projetos de lei. Agora deixe-me mostrar algo específico, disse Nicholas, navegando para um slide que pegou todos de surpresa. Era uma análise comparativa entre os projetos apresentados por ele e por Valmir Assunção nos últimos 12 meses. O embate de dados A sala ficou em absoluto silêncio, enquanto os deputados absorviam as informações projetadas. Valmir Assunção havia apresentado 7 projetos de lei no período analisado, contra 12 de Nicholas. Mas o dado mais impressionante era outro: o nível de participação popular na construção dessas proposições. Como podem ver,
explicou Nicolas, sua voz agora carregando um tom de genuíno entusiasmo pedagógico. Os projetos que apresentei receberam, em média, 4.300 contribuições substantivas de cidadãos comuns através das plataformas digitais que o nobre colega critica. Nicolas ampliou um dos exemplos na tela. Um projeto sobre transparência na educação pública que havia sido construído com a participação direta de professores, pais e estudantes de todo o Brasil através de uma série de lives e consultas públicas digitais. Este projeto específico, continuou, incorporou sugestões de 1.237 professores da rede pública, 543 gestores escolares e 2.891 pais de alunos. Cada uma dessas contribuições está documentada, catalogada e disponível para consulta pública. A câmera capturou a expressão de Valmir Assunção, uma mistura de surpresa e desconforto crescente. O veterano parlamentar claramente não esperava uma resposta tão metódica e baseada em dados. Não estou aqui para comparar números ou estabelecer competições, esclareceu Nicolas em um gesto diplomático. Cada parlamentar tem sua metodologia de trabalho e sua forma de representar seus eleitores. Respeito profundamente a trajetória do deputado Valmir e sua dedicação a causas importantes. Esta concessão generosa contrastava com o ataque pessoal que Valmir havia iniciado, criando um contraste que não passou despercebido pelos presentes. O que estou defendendo, prosseguiu Nicolas, não é apenas minha abordagem pessoal, mas uma reflexão mais ampla sobre como o parlamento brasileiro pode se reconectar com a sociedade em um momento de descrença nas instituições. Nicolas então passou para o que seria o slide mais impactante de sua apresentação. Um mapa do Brasil, mostrando pontos luminosos que representavam interações digitais com discussões legislativas. O que estão vendo é um mapa em tempo real, do engajamento cidadão com os temas discutidos nesta casa. Cada ponto representa um brasileiro discutindo, compartilhando ou contribuindo para o debate legislativo em plataformas digitais. O mapa era impressionante. Milhares de pontos luminosos espalhados por todo o território nacional, uma demonstração visual de como as discussões políticas haviam transbordado os limites físicos do Congresso Nacional. A proposta inesperada. Agora, disse Nicolas, chegando ao que seria o momento decisivo de sua resposta. Gostaria de fazer algo que talvez surpreenda o nobre deputado Valmir Assunção. A sala estava em completo silêncio. Até mesmo os jornalistas que normalmente digitavam freneticamente em seus laptops pareciam hipnotizados pela apresentação. Em vez de responder à provocação com outra provocação, gostaria de apresentar uma proposta concreta, continuou Nicolas, sua voz agora carregando um tom de genuína sinceridade. Uma iniciativa que poderia beneficiar não apenas os nossos mandatos, mas toda a Câmara dos Deputados e, mais importante, a sociedade brasileira. Nicolas avançou para um novo slide que mostrava o protótipo de uma plataforma digital intitulada Parlamento Aberto. Este é um projeto que minha equipe tem desenvolvido nos últimos meses, explicou. Uma plataforma que permite que qualquer cidadão brasileiro acompanhe em tempo real os projetos em tramitação, contribua com sugestões específicas e dialogue diretamente com os parlamentares responsáveis. A apresentação mostrava uma interface intuitiva e acessível, projetada para aproximar o trabalho legislativo do cidadão comum. O diferencial deste sistema, continuou Nicolas, é que ele não apenas facilita o acompanhamento das atividades parlamentares, mas também cria mecanismos estruturados para incorporar a inteligência coletiva da sociedade brasileira na construção de leis mais eficazes. Neste momento, Nicolas olhou diretamente para Valmir Assunção e gostaria de convidar o deputado Valmir para ser o primeiro parlamentar além de mim a testar esta plataforma em seu mandato. O plenário reagiu com um burburinho de surpresa. O que havia começado como um ataque pessoal estava sendo transformado, diante dos olhos de todos, em uma oportunidade de colaboração institucional. Acredito que, apesar de nossas diferenças ideológicas e de estilo, compartilhamos o mesmo compromisso fundamental: servir à sociedade brasileira e fortalecer nossa
Democracia, disse Nicholas, estendendo simbolicamente a mão. E talvez possamos demonstrar que é possível superar a polarização estéril quando nos concentramos em inovações práticas que beneficiam a todos. Valmir Assunção estava visivelmente atônito. Suas expressões faciais, captadas pelas câmeras, revelavam o conflito interno de um político experiente que havia sido completamente surpreendido. Ele havia preparado um ataque para desmoralizar um adversário político, e agora se via diante de uma proposta de colaboração institucional baseada em dados sólidos. A resposta do veterano presidente da comissão, percebendo a importância do momento, concedeu tempo adicional para que Valmir respondesse à proposta inesperada. Valmir Assunção ajustou seu microfone, visivelmente tentando reorganizar seus pensamentos. O silêncio que se seguiu era carregado de expectativa. Bem, começou finalmente, sua voz revelando uma mistura de desconforto e reflexão. Devo reconhecer que não esperava este tipo de resposta. Fez uma pausa, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. O deputado Nicholas apresentou dados que merecem uma análise mais aprofundada, continuou. E quanto à plataforma proposta, é uma ideia que precisaria ser examinada com mais detalhes. Não era exatamente uma aceitação do convite, mas também não era uma rejeição. Era a resposta de um político experiente tentando ganhar tempo diante de uma situação inesperada. Talvez possamos discutir isso em outra ocasião, com mais tempo para análise técnica, concluiu Valmir, claramente tentando encerrar aquele momento desconfortável. Nicholas percebeu a estratégia de evasão e, surpreendentemente, decidiu pressionar, mas de uma forma que ninguém esperava. Compreendo perfeitamente a necessidade de análise, nobre colega, respondeu, mantendo o tom respeitoso. Por isso mesmo, preparei um dossiê técnico completo sobre a plataforma. Fez um sinal, e seus assessores começaram a distribuir pastas impressas para todos os membros da comissão, incluindo Valmir Assunção. Mas para demonstrar na prática como funciona, continuou Nicholas, gostaria de compartilhar algo que talvez interesse especialmente ao deputado Valmir. Nicholas retornou à apresentação e abriu um novo slide que causou comoção imediata na sala. Era uma análise detalhada de um dos projetos de lei mais importantes da carreira de Valmir Assunção, incluindo sugestões de aprimoramento coletadas através da plataforma Parlamento Aberto. Nas últimas 2 semanas, como teste preliminar, disponibilizamos na plataforma o PL 49327, de autoria do deputado Valmir, sobre agricultura familiar, explicou Nicholas. O resultado foi extraordinário. 827 agricultores familiares de todo o Brasil contribuíram com sugestões específicas para aprimorar o projeto. Valmir Assunção arregalou os olhos, visivelmente surpreso ao ver seu próprio projeto na tela. Todas estas contribuições estão sistematizadas neste relatório, continuou Nicholas, indicando as pastas distribuídas. E o mais interessante é que 76% das sugestões são tecnicamente viáveis e poderiam fortalecer significativamente o impacto positivo deste importante projeto. Este movimento era brilhante em sua estratégia. Nicholas não apenas demonstrava o potencial da plataforma, mas o fazia utilizando um projeto do próprio Valmir Assunção, tornando quase impossível para o veterano parlamentar rejeitar a proposta, sem parecer contrário ao aprimoramento de sua própria iniciativa legislativa. O momento da verdade, o plenário, observava em silêncio a expressão de Valmir Assunção, que folheava com crescente interesse o relatório que havia recebido. As câmeras captaram o momento exato em que sua expressão mudou de ceticismo para genuína curiosidade. Estas contribuições, murmurou Valmir, quase para si mesmo, enquanto analisava uma página específica. Algumas destas sugestões abordam exatamente os pontos que estávamos tentando refinar. O presidente da comissão, percebendo a importância histórica do momento, interveio. Senhoras e senhores, parece que estamos presenciando algo raro e precioso em nossa vida política. Um debate que começa com confronto e pode terminar em colaboração construtiva. Valmir Assunção respirou fundo, claramente lutando contra seu orgulho pessoal
e suas convicções prévias. Finalmente, olhou diretamente para Nicolas. Deputado Nicolas, disse, sua voz agora carregando um tom diferente e mais reflexivo. Comecei esta sessão com críticas à sua forma de fazer política. Agora, preciso reconhecer publicamente que talvez tenha me precipitado. Um murmúrio percorreu o plenário. Era extremamente raro ver um parlamentar veterano admitindo publicamente um erro de julgamento. Estas contribuições ao meu projeto são, de fato, valiosas, continuou Valmir, e revelam algo que talvez muitos de nós, políticos de gerações anteriores, tenhamos dificuldade em aceitar. Existem novas formas de construir políticas públicas que não conhecíamos ou que relutamos em adotar. Nicolas assentiu respeitosamente, permitindo que Valmir continuasse sua reflexão pública. Quanto à sua plataforma, deputado, prosseguiu Valmir agora com decisão em sua voz. Aceito não apenas testá-la, mas me ofereço para ajudar a apresentá-la à bancada do meu partido. Esta declaração foi recebida com aplausos espontâneos de vários setores do plenário. O que havia começado como um confronto ideológico estava se transformando em um raro momento de colaboração intergeracional e interpartidária. Acredito que, apesar de nossas muitas diferenças, concluiu Valmir, compartilhamos um objetivo comum: servir melhor ao povo brasileiro. E se novas tecnologias e métodos podem nos ajudar nessa missão, seria irresponsável rejeitá-los apenas por preconceito geracional ou rivalidade política. A resposta do ano, presidente da comissão, concedeu a palavra novamente a Nicolas, que se levantou com uma expressão serena. Agradeço profundamente as palavras do deputado Valmir, começou, e gostaria de compartilhar uma reflexão pessoal com todos os presentes. Nicolas fez uma pausa, olhando ao redor da sala antes de continuar. Quando entrei nesta casa pela primeira vez, muitos me viam apenas como um fenômeno das redes sociais, sem substância ou preparo para o trabalho legislativo. Confesso que essa percepção me incomodava profundamente. Esta admissão de vulnerabilidade, de um político normalmente visto como combativo, surpreendeu muitos dos presentes. Mas, em vez de apenas protestar contra esse preconceito, decidi transformá-lo em motivação. Se acreditavam que minha comunicação era apenas forma sem conteúdo, eu trabalharia dobrado para demonstrar o contrário. Se pensavam que redes sociais e trabalho parlamentar sério eram incompatíveis, eu provaria que podiam ser complementares. Nicolas avançou para o slide final de sua apresentação, que mostrava um dado impressionante. O índice de participação cidadã nos projetos de lei havia crescido 438%, quando comparado metodologias tradicionais com abordagens digitais integradas. O que defendo não é a substituição da política tradicional por espetáculos digitais, como sugeriu inicialmente o deputado Valmir. O que proponho é uma síntese. Preservar o melhor da tradição parlamentar brasileira, com seu rigor técnico e processual, e integrá-lo às enormes possibilidades de participação que as tecnologias contemporâneas nos oferecem. Nicolas então olhou diretamente para Valmir Assunção, e a maior prova de que essa síntese é possível está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Um deputado com décadas de experiência e um novato nas lides parlamentares, de partidos e ideologias diferentes, encontrando um terreno comum para a colaboração construtiva. O plenário reagiu com aplausos espontâneos. Jornalistas fotografavam freneticamente o momento que todos sabiam seria destaque nas manchetes do dia seguinte. Esta, senhoras e senhores, concluiu Nicolas, é a verdadeira resposta que gostaria de dar hoje. Não uma réplica a uma provocação, mas uma proposta de evolução institucional. Não um confronto estéril, mas uma colaboração produtiva. Não um espetáculo para as câmeras, mas um compromisso genuíno com a democracia brasileira. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.